Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. A coleta do dia para hoje, no quarto domingo depois da Epifania, é como segue. Oremos juntos. Amoroso e sempre eterno Deus, que governa todas as coisas no céu e na terra, ouve com misericórdia as súplicas de teu povo e concede-nos tua paz todos os dias de nossa vida, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bem-aventurados os humildes, porque eles serão exaltados. Fartos serão todos aqueles que sentem fome e sede de justiça. Aplainai o caminho do Senhor, endireitai as curvas. Traçai um rosto alegre, firme, livre de tão sofridas rugas. Mas a voz do santo homem jamais se abalará. Tem de firme convicção de que tudo há de passar. Mas a voz do santo homem jamais se abalará. Bem-aventurados os humildes, porque eles serão exaltados. Fartos serão todos aqueles que sentem fome e sede de justiça. Aplainai o caminho do Senhor, endireitai as curvas. Traçai o rosto alegre, firme e livre de tão sofridas rugas. Tem de firme convicção de que tudo há de passar. Mas a voz do santo homem jamais se abalará.
A palavra de Deus para o dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 1, iniciando pelo verso 21. Desça como a chuva, a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temo-nos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Esta semana nós estamos na quarta semana, no quarto domingo do tempo da Epifania de nosso Senhor Jesus. E não é por demais recordar que Epifania é o tempo da manifestação do Cristo. É a expressão pública de Jesus, é a presença do Jesus no meio do povo. E o Evangelho de hoje vai continuar trazendo essa expressão pública de Jesus no seu tempo. É a sequência do domingo passado, que fomos chamados e chamadas a fazer e viver comunidade, atendendo ao chamado de Deus. Ouvimos, percebemos e convivemos com o chamado dos 4 primeiros discípulos, que deixaram e seguiram, foram ver e seguiram a Jesus. Mas quando falamos de seguimento, a gente fala também de compromisso. A gente fala de privilégio, mas sobretudo de compromisso. E compromisso que envolve desapego, que envolve a gente sair do nosso espaço da comodidade, do conforto. E aí nesses dias, sobretudo nesta semana, que é uma semana que foi uma semana finda de um ciclo no nosso conjunto da política brasileira, sim, porque estamos terminando um período, estamos terminando mais uma sessão legislativa, quando a gente vai iniciar no dia 1º de fevereiro uma nova sessão legislativa e, sobretudo, com eleição de presidente de Câmara de Deputados e eleição de presidente de Senado. E isso movimenta, e isso gera uma movimentação muito grande no cenário político brasileiro. E aí isto nos faz pensar qual é o papel de quem segue Jesus Cristo. Aí me fez recordar, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras do profeta Miqueias, sobretudo no capítulo 6, verso 8, que diz: E declarou o que é bom e o que o Senhor espera de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o seu Deus. Neste praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Veja que esse tripé, veja que essa sequência, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus, deve pautar a vida de quem segue a Cristo.
Esta é a palavra do profeta. Porque parece-nos que a pessoa profeta, aquele que é profeta, profetiza, é uma pessoa que interpreta a história e que vive dentro da sociedade para mostrar, interpretando a história, discernindo o presente, revelando suas contradições e seus erros e anunciando em cada época o que Deus pensa, o que Deus está falando, seguro na base do padrão da vontade de Deus revelada nas Escrituras e nos atos de Deus em favor da humanidade. Esta é a parte do seguimento ao Cristo a partir do conhecimento da vivência do que é ser profeta. E ainda podia lembrar de Isaías capítulo 61, verso 11, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as pessoas. Fará brotar justiça e louvor. Meus irmãos e minhas irmãs, a função de ser profeta é apontar nas Escrituras. E o ministério profético é alimentar a esperança, é nutrir a fé, é fazer renascer uma nova consciência alternativa à percepção dominante em cada época. E é por isso que nós precisamos trazer à memória a certeza de que a profecia nos alimenta sonhos e nos impulsiona a construir uma verdadeira consciência comunitária, capaz de questionar, através da palavra de Deus, o mundo à nossa volta, a denunciar e a dizer o que vimos e ouvimos, aquilo que não é justo. Porque não? É tempo de recordar e de lembrar profetas como Gandhi na Índia. Gandhi, assim como no tempo de Moisés, ele questionou o Império Britânico e no construir da nova consciência comunitária, o Império Britânico devolveu ao povo hindu o senso de dignidade. O lembremos ainda mais próximo, Nelson Mandela, que por um sonho de restauração da vida digna, ele manteve este sonho por 29 anos na prisão. E seu sonho se espalhou e criou uma nova consciência comunitária. E o sistema de apartheid foi vencido. E nesta luta, o arcebispo Desmond Tutu foi um profeta para abrir a consciência da igreja anglicana na África. Lembro também do arcebispo Dom Helder Câmara, em Recife e Olinda, fazendo construir uma nova consciência de ser igreja, uma igreja encarnada, uma igreja solidária, uma igreja que vive a realidade do povo. E Dom Helder dizia: parece-me que nas bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo falta uma, ou está implícita em todas. Bem-aventurados aqueles que sonham, porque correrão o doce risco de ver os seus sonhos realizados. Este é o segmento de ser profeta. E não podemos deixar a profecia morrer. E hoje o Evangelho nos coloca na frente de uma ação milagrosa de Jesus. Quando Jesus inicia atos concretos nesta missão que perpassa também pela cura. E este caminhar se faz com autoridade e resgatando a consciência crítica. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Evangelho de hoje me faz recordar as nossas marcas da missão, as marcas da missão da igreja, especialmente pensando que a nossa missão é construir comunidade de fé, que acolhem, que celebram e que transformam. Expressar amor e viver a solidariedade com as pessoas pobres e necessitadas. E desafiar a justiça e a opressão e a violência. Destas 3 das 5 marcas, nos chamam a viver a mensagem de anunciar a cura àquelas pessoas que sofrem. A experimentar participando da construção comunitária de uma consciência crítica. E especialmente de apoiar aquelas pessoas que necessitam e que estão ao nosso redor.
E isso é fazer profecia. Isso é recriar consciência crítica que se liberta de qualquer tipo de alienação. Isso é viver a justiça de Deus. Cada qual de nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamadas a experimentar este milagre de se manter no movimento de Jesus, de exercer o dom da profecia que alimenta novos sonhos, que deseja um mundo novo, que é possível. Pois como diz Isaías, pois eis que crio novos céus e nova terra, e vai brotar justiça no meio de nós. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.